vídeo dessa semana eu quero te ensinar uma forma diferente, que já vem sendo muito utilizada na nutrição, mas que pode te ajudar a fazer melhor as suas escolhas no dia a dia, desse planejamento alimentar, sem que você tenha que se apegar tanto a um papel ou ter a necessidade, de ter ali tudo muito rígido, sobre o que você vai comer e sobre quais alimentos você vai escolher no dia. Mas isso te ajuda a ter uma flexibilidade um pouco maior para você fazer essas escolhas no dia a dia. Então, hoje nós vamos conversar sobre esse conceito da roda dos alimentos, que é uma forma de você fazer essa escolha alimentar e estruturar melhor a sua alimentação sem deixar de ter acesso a nenhum nutriente que seja importante. Bom, a roda dos alimentos, ela é um conceito que traz, essa divisão e esse planejamento do que você vai comer nas refeições, baseado em 3 constituintes principais, que são os alimentos reguladores, os energéticos e os construtores. Os reguladores são aqueles alimentos que vão reorganizar e te fornecer ali nutrientes, vitaminas e minerais que são importantes, a parte de fibras também para o seu intestino funcionar, para o seu corpo como um todo ter um bom trabalho. Os construtores são aqueles alimentos que vão te ajudar a construir toda a sua estrutura, que praticamente os alimentos que são fontes de proteínas. Então, carnes, ovos, leites, derivados, as leguminosas. E os alimentos energéticos são aqueles que vão te dar energia, disposição para você conseguir raciocinar, para você conseguir fazer as suas atividades no dia a dia, conseguir levantar da cama, ter essa disposição toda que você precisa, que são aqueles que eles chamam de carboidratos. São basicamente esses nutrientes que fazem parte desses alimentos, mas não unicamente, claro, que são cereais, raízes, tubérculos, pães também, massas. Aqui também entrariam, por exemplo, doces, alimentos que têm uma quantidade interessante de gorduras, mas esses nós podemos deixar um consumo um pouquinho menor. Então, agora eu vou te explicar como que nós podemos fazer esse planejamento do dia a dia das refeições, pensando nessa distribuição desses grupos. Bom, começando então essa organização das refeições, primeiramente teríamos ali um café da manhã, assim, só lembrando que para isso ser personalizado para o que você precisa, para a sua realidade, para o dia a dia, talvez a gente precise fazer alguns ajustes. E aí, claro, num ambiente de um acompanhamento nutricional, seria mais apropriado. Mas você já pode começar a tentar trazer essas mudanças para sua alimentação e sentindo como isso funciona para você. E aí, se você tiver alguma dificuldade ou desafio, eu te espero aqui. Você pode entrar em contato comigo também para a gente entender o que está acontecendo. Mas, voltando então lá ao café da manhã, pensando nesses 3 grupos, nós podemos incluir então os alimentos que são energéticos. Pode ser os pães, torradas, a tapioca, bolachas também podem entrar. Como construtores, nós temos ali o leite, o famoso café com leite, ou você pode usar um queijo, por exemplo, ou fazer um patê ou um ovo mexido para colocar nesse pão, por exemplo. E como reguladores, podemos colocar uma porção de frutas, ou se você quiser, pode incluir um suco de frutas também. Pode ser uma forma de você fazer essa combinação. Pensando então, por exemplo, no almoço. Começando com os alimentos energéticos, temos, por exemplo, arroz, a batata ou macarrão. Colocando então um alimento que seja construtor, temos o feijão, uma lentilha ou então uma carne, um ovo, por exemplo. E os alimentos reguladores seria a nossa querida salada. Ou você ainda pode pensar também em colocar uma fruta como sobremesa. Uma possibilidade de um lanche da tarde, por exemplo, nós podemos pensar até nas castanhas como um alimento que é energético, trazer talvez uma aveia também, e aí como um alimento construtor, pensar em colocar um iogurte e uma fruta como um alimento regulador, e aí nós temos a combinação desses 3 componentes que são importantes. E aí isso pode te dar, nutrientes essenciais para você compor aí essa refeição de um lanche da tarde, que eu vejo que é onde as pessoas mais têm talvez dificuldade de pensar o que comer nesse horário. Indo para o jantar, seria praticamente a mesma coisa do almoço.
Porém, tem pessoas que têm dificuldade, às vezes, de digestão ou precisa fazer um jantar um pouco mais tarde, já próximo da hora de dormir. Então, nós podemos pensar sim numa refeição mais leve, e aí, uma ideia poderia ser trazer um lanche natural, por exemplo. O pão seria o alimento energético, um atum, por exemplo, um frango desfiado seria um alimento construtor, e como regulador, nós temos aí umas folhas de alface e um tomate, por exemplo, para compor esse lanche natural. E esse seria um jantar muito interessante. Ter esse planejamento do dia a dia pode ser interessante porque aí você consegue organizar o que você vai fazer em cada refeição e também evita que você tenha aqueles excessos alimentares que às vezes as pessoas acabam confundindo até com compulsão alimentar, que é um tema de um outro vídeo que eu quero trazer aqui para você também. Então, esse planejamento e organização pode ser muito útil para você equilibrar todas essas decisões alimentares que você vai ter. É muito importante eu pontuar aqui para você que todos os grupos alimentares eles são extremamente importantes. Até para a gente trabalhar o que eu falo tanto aqui, esse processo de dicotomia nutricional. Cada grupo alimentar vai ter a sua importância e a forma como ele é incluído dentro da sua refeição, da sua alimentação, é o que vai fazer essa diferença. Se o interessante é que nenhum entre em uma quantidade muito maior do que deveria ser consumido, e aí com isso nós temos todo esse equilíbrio que o seu corpo precisa, sem classificar eles então como muito bons ou então muito ruins com esse pode ou não pode. Vamos então a algumas dicas que são importantes para você prestar atenção durante a sua semana, durante o seu planejamento e durante a sua organização com base nesse conceito da roda dos alimentos. Tente procurar diversificar os alimentos para a gente evitar aquela monotonia também nutricional, até para você ter acesso aos nutrientes. Uma dúvida que os pacientes me trazem é: eu posso comer a mesma fruta todos os dias? Pode, não tem problema, mas se você conseguir ter uma variedade de frutas, seria interessante para você ter acesso a mais nutrientes. Então, pense nessa variedade também. Tente fazer um planejamento já do que você vai comer na semana inteira. E uma forma interessante seria até usar as marmitas, que está tão em alta agora. Você pode tentar trazer esse planejamento com marmitas para o seu dia a dia. Essa forma de você organizar a sua alimentação usando essa técnica da roda dos alimentos pode ser interessante para você realmente ter esse acesso a uma variedade maior de nutrientes. Mas esse planejamento não significa que você precisa ter uma rigidez e que todos os dias precisam ser iguais. Você pode ter uma flexibilidade nas suas escolhas, até para você conseguir fazer escolhas que se adequem ao contexto que você está vivenciando nesse momento. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com alguém que você sabe que pode melhorar um pouco mais esse planejamento alimentar no dia a dia, principalmente com flexibilidade. Se inscreva no canal e deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo.